Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de banco de dados, onde vamos fazer um exercício aí de normalização e engenharia reversa. Sou o professor Rogério Guitz, aqui da UFMS, campus de Corumbá. E a ideia que eu trago para essa aula é de a gente trabalhar um formulário qualquer e extrair dele as informações e, a partir de um certo momento, começar a aplicar aí as formas normais para conseguirmos um bom banco de dados a partir de um formulário, né, que você precisa trazer aí para dentro de uma estrutura de banco de dados. Tá? Então, como exemplo, peguei aí um modelo de nota fiscal eletrônica de um município aí de São Paulo, e a partir disso, né, ou seja, uma situação em que você tem uma relação de informações, tipicamente no caso de um formulário, elas já estão todas no papel, né, ou, por exemplo, no caso de um sistema legado, você pode ter essas informações e quer trazer para uma organização de um banco de dados novo. Tá? Então, nesse caso aí, a entidade governamental aí, ela te coloca um modelo e, a partir desse aí, a gente vai organizar os dados que a gente gostaria de ter no nossa aplicação, nosso sistema, né? Então, ok, primeiro passo é elencar aí todas as informações que eu preciso guardar, que estão identificadas no modelo aí, tá? Então, tem lá logo a extremidade superior lá a série, que é um número. Depois tem informações do prestador de serviços, né? A razão social, CNPJ, inscrição estadual, né? Município, endereço, unidade da federação, telefone. E um conjunto aí de informações do tomador de serviço. São quase as mesmas do prestador, tá? Então, a razão social, CNPJ e outros tantos ali. Depois, algumas outras informações aí sobre atividade, no caso vai ser um código, alguma coisa do gênero, tá? Também tem a descrição dos serviços, né? Nesse caso aí é uma nota de prestação de serviço, então a descrição do serviço que foi feito e adiante, então, o valor do serviço, a base de cálculo para o imposto, e nesse caso ali está sugerindo que seja a mesma, né? O percentual de alíquota a ser calculado e depois o valor resultante do imposto sobre serviços, a data de referência, imposto de renda, se for o caso, né, COFINS, INSS e outras coisas, se forem o caso. E aí, por fim, o valor total da nota. Tá? E ainda, ao final, algumas informações adicionais, como o site da prefeitura, onde a nota fica disponível, e o código dessa nota e informações adicionais. Então, você observa que aí eu tenho o conjunto de todas as informações que estão colocadas nessa nota fiscal. Eu simplesmente transcrevi essas informações. Tá? Não estão, a princípio, organizadas na forma de tabelas. Mas o nosso objetivo é ir trabalhando essas informações até chegar em tabelas. Tá bom? Então, minha abordagem inicial vai ser a criação aí de 3 tabelas. Tá? A tabela do prestador, com razão social,
né, a chave primária, que é o CNPJ do prestador, inscrição municipal, endereço, município, data da federação e fone. A outra tabela vem a ser o tomador, tabela do tomador do serviço. Também tendo como chave primária o CNPJ. A única diferença da primeira para a segunda, do tomador para o prestador, é que a do prestador tem um campo de telefone e a do tomador não. O resto é praticamente as mesmas informações. E aí uma outra tabela grande, por enquanto, né, que é a nota fiscal eletrônica, ou a tabela NFE. Tá? Eu estou colocando aqui à direita, né, com esse monte de informações aí, né, sendo que CNPJ do prestador e CNPJ do tomador, né, vou colocar em itálico, porque são informações, são chaves estrangeiras nesse sistema aí, tá? Então, essas duas aí estão ligando aí as informações do prestador e do tomador de serviços, que são as duas primeiras grandes partes aí daquele formulário, da nota fiscal, do modelo ali. E depois, todas as demais informações, eu coloquei em linha aí, né? Na sequência. Tá? Então, a princípio, essa poderia ser a primeira abordagem, né, de organização em tabelas para este nosso problema. Né? Resumindo, iniciamos com 3 grandes tabelas, a do prestador, do tomador e da nota fiscal. Ok? Bom, até o momento a gente não parou para olhar a questão dos modelos aí, da questão da normalização dessas tabelas. A gente só organizou um pouco melhor, colocando em tabelas. Tá? Então, resumidamente, fica desse jeito aqui, certo? Vou corrigir aqui, colocar em itálico, né, como fiz antes, essas duas já, porque são chaves estrangeiras, tá bom? Agora aqui eu já expandi o campo endereço, tá? Na situação anterior, eu tinha colocado aí endereço, simplesmente, e aqui eu já estou já estou separando aí as informações do endereço, né? Em rua, número, bairro e CEP. Porque o meu objetivo aqui é colocar ela na primeira forma normal. Eu não quero um campo multivalorado, né? Eu não quero coisas desse jeito. Então, eu já explodi aí o campo endereço em seus subcampos aí, tá? E separando para cada um endereço aí, uma parte da minha tabela, né, para cada um deles. A mesma coisa ali em tomador. Então, a princípio, fazendo dessa forma aqui, eu teria obtido aqui a primeira forma normal. Tá? Então, deixa eu inserir aí um campo texto. Tá? Desse jeito aqui, primeira forma normal. Opa, foi aqui. Né? Então, aqui
Dar um tamanho maior aqui para esse camarada. Teríamos primeira forma normal. O que vem a ser a primeira forma normal, né? É a situação em que eu não tenho tabelas alinhadas e que eu não tenho nenhum campo multivalorado. Ok? Então, uma mínima organização, né, que eu já tenha, eu já consigo colocar ela na primeira forma normal. Certo? Então, agora, vamos adiante. Vamos melhorar essa nossa organização. E como é que a gente pode melhorar isso aqui? Tá? O que eu vou observar agora, pessoal? Observe que tem alguns campos que têm uma dependência que não é exclusiva da chave primária. Esses campos que não têm dependência exclusiva da chave primária, eles são um problema para a gente. Né? Então, eu vejo aqui, por exemplo, a unidade da federação depende de município. Né? Município vai depender também de endereço do CEP, por exemplo. O CEP já identifica o município. Tá certo? Então, essas informações aqui não me permitem eu ter esse modelo que eu estou apresentando até o momento como fazendo parte da segunda forma normal. Né? Então, eu vou ter que transformar isso aqui. Certo? Eu vou ter que, para cada situação dessas, eu devo transformar isso, né, e criar novas tabelas. Novas tabelas. Então, por exemplo, eu vou ter que sacar fora essa organização aqui de município e da federação. Isso aí está certo. Tá bom? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, eu vou sacar fora isso. Né? Digamos que eu crie, então, essa tabela aqui. Vou colocar uma corzinha de fundo amarelinho, para a gente identificar. Aí, tirei aqui o município da federação. Tá? Vou tirar as setinhas aqui para... No mesmo caso, em lugar disso, eu vou criar aqui na tabela, vou criar uma tabela município e vou colocar, então, um código município, código, né, e o nome do município. Tá? Então, essa vai ser a tabela município. E eu vou ter que sacar fora essa questão da unidade da federação também. Né? Porque tem um probleminha aqui. Não depende exclusivamente... Aliás, nesse momento, até que eu já quero deixar a coisa mais organizada, né? mais garantida. E vou fazer uma outra tabela que eu vou chamar de estado. Né? Vou colocar um código E. E vai ter aí o campo unidade da federação como eu tinha organizado ali. Só para ficar desse jeito. E aqui no município, eu vou colocar com uma chave estrangeira, pode E. Vai ser primária aqui no estado. Fazer o código M, vai ser o código do município.
daí eu vou colocar essa parte como uma chave estrangeira aqui dentro da minha tabela de prestador. A mesma coisa eu vou fazer lá embaixo, no tomador. Ok? Bom, tem mais alguma dependência aí? Na verdade, eu tenho uma situação aqui com o valor do ISS, né, que é esse campo aqui, ó, que ele, na verdade, é um campo calculado a partir da alíquota e da base de cálculo. Então, eu vou retirar esse cara, tá? Porque, afinal de contas, ele depende desses outros dois. Não faz sentido aí eu criar uma tabela exclusivamente para ele, porque ele pode ser obtido dos outros dois valores. Então, vou deixar isso sem essa situação, tá? E aí, será que eu já estou na segunda forma normal? Hã? Será que tem alguma outra dependência aí que não é dependência direta da, do nome da chave primária de cada uma dessas situações? Tem. Se você parar para analisar, vai ter. Tá? O que acontece? Quando eu estou organizando ainda na questão de endereço. Né? Ainda na questão de endereço. E também aqui nessa nota fiscal aqui, o campo valor total também é um campo calculado. Eu vou retirar ele. Tá? Vou notar dessa forma aqui, né, para a gente ver que esse campo e o ISS, né, foram retirados. Eu vou riscar eles, simplesmente assim. Tá? Bom, no campo endereço, pessoal, você percebe o seguinte. Na verdade, o CEP, né, ele determina aí bairro, determina rua, né? Ele só não vai determinar o número em que está o endereço. E ele, de certa maneira, ele também pode determinar aí o código do município. Se você tiver o CEP, você vai saber o município. Então, eu posso resumir melhor essa informação de endereço. Tá? Eu posso separar esses caras aqui e colocar apenas aqui, pelo menos a parte do número aqui, da rua em si, colocar apenas o CEP. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar essa parte aqui e vou criar uma outra tabela, que é o que a gente faz, né? Vamos deixar essa tabela com uma cor. Então, uma cor verdinha aí. Tá? Então, essa tabela aqui eu vou chamar de CEP. Porque, na verdade, esse campo endereço CEP, ele vai ser tipo o código. Vou colocar aqui, então, código CEP. Seja essa a nossa chave primária. Né? E
ver, então, a definição. A partir desse código do CEP, eu consigo definir o quê? O código do município. Vai já definir qual é que é o município que está. E existe uma relação aí entre as ruas, né? Uma determinada rua, a partir de um determinado número, vai ter aquele CEP. Eu vou excluir essa questão do número. Na verdade, eu vou deixar aqui na tabela. Vou colocar COD CEP, que vai ser uma chave estrangeira. Vai deixar o número e vai retirar todos os demais aqui, ó. Esse endereço. Certo? Então, aqui vamos tirar esse endereço CEP. E cada CEP vai ter, então, um bairro. Vou aumentar um pouquinho esse tamanho aqui, tá? Porque vai ter um bairro definido. Pelo menos o bairro já vai estar definido. É possível que um CEP tenha mais do que uma rua, tá? Então, eu vou ter que ter uma identificação aqui para a rua. Talvez essa parte eu acabe não retirando fora, né? Da minha questão aqui do prestador, certo? Então, vou deixar a questão da rua ainda dentro da minha tabela. Tem que ver aí como é que está a organização dos CEPs. Eu não estou me lembrando exatamente como é que está a situação hoje em dia. E ele já garante aí a rua certa ou não, tá? De qualquer maneira, pensando que ele não tenha isso definido, eu posso deixar dessa maneira aqui, assumindo que uma mesma rua possa ter mais do que um código CEP, né? Então, aqui fica tranquilo. Eu reparei a questão do bairro, né, que essa sim é definida pelo CEP, e reparei a questão do município. Então, aqui embaixo também vai ser desse jeito, né? Na tabela aí do tomador, eu não vou ter mais a questão do bairro, do CEP, desse jeito aqui, do município. Eu vou colocar tudo isso aqui com um código CEP, que vai ser uma chave estrangeira, né? E que vai me dizer o CEP e, consequentemente, definindo o bairro e o município. Certo? Bom, acredito que aí eu já consigo definir esse meu modelo aqui como sendo da segunda forma normal. Será que existe mais alguma outra dependência indireta aí dentro dessas minhas tabelas? Sem entrar muito no mérito aí dos impostos, né? Talvez tenha. Eu acredito que não. Acredito que essa já estaria, então, de uma forma mais organizada, como podemos chamar, então, colocar aqui, dar o selo de segunda forma normal.
duplicar esse slide. Essa aqui eu já testaria aqui como segunda forma normal. Opa! Tá? Não tenho dependências indiretas aí, né, ou de apenas uma parte da chave primária. Veja que desse jeito aqui eu evito muita informação redundante, né? Porque quando eu estou naquele modelo anterior, que é o caso aqui, ó, eu vou repetir várias vezes, em várias entradas, em várias tabelas, vão ter exatamente os mesmos valores para CEP, para município, para unidade da federação. Né? Bairro, CEP, município, unidade de federação, iguais em vários cadastros. Então, quando eu faço essa passagem aqui da primeira forma normal para a segunda, eu resumo a organização aí, o tamanho das tabelas, tá? E essa informação redundante, que vai me aparecer em diversas situações idêntica, ela passa a ser mais compactada. Né? Então, eu coloco um código do CEP e não fico repetindo toda vez bairro, né? Código, o CEP, bairro e município. E unidade da federação. Não, só coloca aquele código do CEP. Esse código do CEP vai aparecer em várias situações, que o endereço seja parecido, né? Mas aí eu já vou pelo caminho ali na tabela CEP, eu vou saber, é o bairro tal, e é o município, município, pelo código do município, é o município tal, e é da unidade da federação tal. Então, a informação aqui, ela ficou muito mais sintética, muito melhor, né? Isso é interessante quando você trata de um banco de dados, né? Vai poupar espaço aí, vai deixar a coisa mais simples, mais fácil de ser entendida, tá bom? Então, esse banco aqui chegou num nível de qualidade de segunda forma normal. Para que eu ateste que ele está na terceira forma normal, eu teria que garantir que não existe nenhuma dependência transitiva. Tá? Uma dependência transitiva. Como é que seria uma dependência transitiva? Né? Então, daqui, passei para cá, duplicar o slide. Então, nessa parte aqui eu retirei esse cara. E retirei o valor total. Tá? E aí eu tenho que examinar campo a campo se ele está dependendo diretamente da chave primária. Sempre assim. Tá? Talvez aqui a atividade ela pudesse ser retirada aqui da questão do CNPJ do prestador, pudesse ser passada a atividade do prestador de serviço, pudesse passar para dentro da tabela do prestador de serviço. Né? Questão aí que de repente poderia ser mudada. Mas, a princípio, olhando assim por cima, né, eu acredito que não haja aí nenhuma dependência transitiva dentro aí do modelo que a gente está construindo aqui. Então, provavelmente nós já estejamos com possibilidade de dar aí o selo de terceira forma normal. Então, veja que daquele catatal de informações que eu tinha no início, eu já chego num ponto aí, pelo menos nessa parte da nota fiscal eletrônica, muito mais organizado e mais sintético. Na parte ali dos impostos, não teve muita mudança, né? Não verifiquei muita alternativa de diminuir
as informações relativas aos impostos. Mas na parte da estrutura ali do tomador e do prestador de serviço, essas aí ficaram bem mais enxutas, né? Eu ainda poderia, não por conta da terceira forma normal, ou né, questão da segunda forma normal, ok? Eu poderia resumir essas duas tabelas do prestador e do tomador em uma única, tá? Deixando, de repente, disponível aí a questão do campo telefone, sim ou não, né? E aí eu colocaria da seguinte maneira, né? Empresa, né? E deixava em geral aqui, CNPJ da empresa, tarará, tarará, fone, com a possibilidade desse cara aqui ser nulo, né? Entendeu? Não existe essa identificação dentro de um banco de dados, de uma estrutura, mas assim, eu estou anotando aqui que esse telefone poderia ser nulo para o caso de prestador de serviço. Tá? Então, como é que ficaria identificado, então, se o sujeito é tomador ou é prestador? Simples, pelo campo aqui, né? Primeiro CNPJ seria do prestador e o segundo CNPJ do tomador. E acabou. É isso aí. As informações são as mesmas, né? Então, aí, mais um resumo um pouco maior aí, um atributo de qualidade maior para o teu banco de dados, né? Então, nesse exemplo simples aqui, pessoal, eu quero manifestar como é que deve funcionar um princípio de engenharia reversa, certo? Você começou com o formulário ou a informação escrita e organizada de uma determinada maneira e foi transformando isso, né? E aqui eu teria, então, as tabelas aí. Eu vou dar uma corzinha aqui para essas. Eu teria as diversas tabelas aí com cada uma aí com uma certa cor. Manifestando aqui o que você tem de informações dentro do teu banco, né? Isso aqui está praticamente um diagrama de tabelas, né? E esse diagrama foi construído a partir da informação lá, organizada apenas no papel, e você transformou ela num diagrama, ok? Essa é a ideia, e é por isso que as formas normais elas nos ajudam, né, a evitar a informação redundante, a deixar o banco de dados de uma maneira mais fácil de entender, né, e garantir que essa informação ela seja consistente, né, que você não perca qualidade de informação conforme for precisar atualizar os dados, né? Essa é uma coisa bem importante de um banco de dados que tem, por exemplo, a terceira forma normal. Ok? Bom, com isso eu encerro aí a nossa videoaula, né? Espero a todos numa próxima oportunidade.